Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Espiritismo 2A, Umbanda. Dando continuidade ao texto anterior, tá bom? Vamos lá. A doutrina da Umbanda é ancestral, por natureza, e mesmo seu segmento mais intelectualizado, aquele que estuda as relações entre os seres e as faixas vibratórias reconhecidas nos orixás e sua influência sobre o todo, insiste nessa relação com os princípios primordiais outrora cultuados pelas sociedades primárias. Os fundamentos da Umbanda baseiam-se todos em aspectos e relações com as matrizes da natureza e toda a complexa estrutura na qual estão inseridos os orixás e os seus guias. Estabelecem um contato pleno entre a criação e sua simbologia mais oculta, estando a sua inteira ritualística condicionada à integração temporal, regida pelos ciclos reconhecidos nas estações. Não somente os iniciados, mas também os adeptos da doutrina da Umbanda estabelecem relações profundas com suas forças de manifestação por meio das oferendas, estando as mesmas carregadas de significações precisas que remetem o indivíduo ao mistério de associação com as estruturas arcaicas primordiais. Quando analisadas em seu sentido místico, as oferendas deixam de simbolizar apenas o elemento de relação entre o ser e a natureza, para se converterem em personificações de poderes e elementos ocultos que possuem profundas ligações com a estrutura sagrada ou mesmo com os padrões de ressonância que estão sendo movimentados durante o ato ritual. Perfeito? Deixa eu mudar a páginazinha aqui, gente, porque às vezes dá um probleminha aqui, a gente. De fato, e sempre a depender daquilo que está executando, as oferendas, especialmente aquelas mais elaboradas e constituídas por elementos naturais, expressam os poderes ou energias de integração com as forças sagradas, transfigurando-se com potencialidades desencadeadoras de toda uma gama de energias harmônicas, por sua vez destinadas a uma finalidade específica e claramente impressas em seu significado, o qual possui inteira associação com a energia vibratória a que se está ofertando. Em seu campo de manifestação, podemos classificar as oferendas simbólicas. São aquelas que se destinam apenas a representar e simbolizar determinados princípios, transfigurar ensinamentos ou expressar presenças, não constituindo em si elementos de reintegração direta, mas comparecendo como essenciais em alguns rituais específicos. As oferendas simbólicas se integram aos ritos e não devem ser dissociadas desses. Portanto, não são ofertadas comumente, com o mesmo sentido que representam. Comparecem, em sua maioria, no decurso dos ritos de iniciação ou naqueles sazonais, como no caso da água sêmen, de Oxalá, representada pela água de canjica, na noite do branco. Os elementos presentes no rito iniciático de Iemanjá, as pipocas que acompanham os ritos funerários, que se destinam a representar o estado de transformação do espírito que passa ao outro plano, a canjica como que se lava o tronco do iroco, o bagaço das ervas que foram maceradas no decurso do rito de Ossan e assim por diante. Estão associadas unicamente ao sentido de iniciação e ao conjunto de rituais, sazonais e de passagem, não abarcando os guias das diferentes linhagens da Umbanda. As oferendas ritualísticas, pertencentes aos processos de iniciação e, portanto, consideradas veladas, possuem relação direta ou preceitos ritualísticos, configurando símbolos e prestando-se ao sentido de abertura.
assentamento, transmutação, harmonização e outros que circundam o contexto iniciático. Aqui adentram as elaboradas oferendas destinadas aos orixás que possuem fundamentos específicos, bem como aquelas dedicadas aos ancestrais e ao grupo das forças consideradas latíferas, letais, como Iku, a morte, as Yamis e os babás eguns. Destinam-se unicamente ao contexto iniciático, não envolvendo os guias e demais linhagens da Umbanda. As oferendas iniciáticas, voltadas apenas aos iniciados, agregam um rico conjunto de símbolos e significados, estando destinadas à saudação, ligação e evocação, assentamento e despertar de determinadas energias com as quais os mesmos se encontram em estreita afinidade. Nas oferendas iniciáticas, um elemento nunca somente um elemento, mas sim algo possuidor de significado e relação direta com o plano dos orixás, a que estejam destinados. Assim, as espigas de milho representam o pênis de Oxóssi e o caráter fecundador e multiplicador de que se reveste o orixá. Já quando raladas e ofertadas, como ecó, uma massa de milho envolta em folha de bananeira, expressa um ser particularizado e interação entre o orixá e o iniciado, o sentido de transformação e exaltação de sua força. Os acaçais, massa embutida pela trituração da canjica branca e envolta em folhas de bananeira, representa algo individualizado, calmaria, a pacificação e a tranquilidade, o esfriamento. Ofertar caçar equivale a uma súplica, um pedido de paz, de manutenção da harmonia e de interação direta entre o orixá e seus filhos. Encontram-se destinadas apenas aos orixás e demais forças que envolvem o universo iniciático, não se prolongando aos guias e demais linhagens. Tá? Vamos pular aqui. Linhagens da Umbanda. As oferendas de súplica são realizadas no intento de se dirigir um apelo, uma súplica, direta em determinadas forças, seja diante de perigos e situações muito negativas, ou mesmo em decorrência de faltas graves que tenham sido cometidas. Estão destinadas a orixás e demais linhagens da Umbanda. Bom, paramos aqui. Vamos dar, na próxima aula a gente dá continuidade às outras oferendas. Tá? Acredito que a gente termine o texto lá, na próxima aula. Mas é importante salientar, gente, aqui, que desde o início da literatura lida, nós temos que ver que há uma comparação da Umbanda iniciática, da Umbanda atual e de grupos afros, tá? Aqui está fazendo uma explanação como se elas estivessem numa união só. Aí quando se refere a não aos entidades de Umbanda e a outros, as entidades que certamente dá para notar que são de encantamento, de encantados, né? Dos orixás. É muito importante fazer. Então, como eu falo em todas as disciplinas, é importante você pegar e mapear cada aula, os dizeres, fazer um esqueminha para vocês irem estudando relativamente tudo e se associando e acoplando aquilo que vocês conhecem e aquilo que vocês estão tendo de informação. Perfeito? É muito importante isso. E sempre lembrando que esse texto é um texto de terceira e quarta dimensão da situação atual, histórica que estão usando, tá? Eu estou só passando e dando as devidas explicações de acordo ao nosso segmento, tá bom? Não existe achismo, não existe nada. Existe um texto, tá? Publicado em base de livro que para dar informação a todos que vibram nessa energia, tá? Eu costumo dizer, dentro do curso, dentro do nosso segmento, que não existe ninguém certo, ninguém errado. Existe frequência. Cada um é certo na sua frequência, na sua estadia, nos seus contratos espirituais. Quando querem evoluir, ou seja, dar um passo maior, ele passa para um plano maior, que ele acha mais certo do que aquele que ele estava. Porém, ele vai para um certo da onde ele estava certo.
passa a ser errado para ele, não para o cristão lá. Perfeito? É uma questão vibratória kármica. Tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, tá? Que é muito importante para ajudar o nosso canal, o nosso trabalho a divulgar. Tá bom? Até a próxima aula.